Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente traz o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional neste domingo, dia 13 de outubro de 2024, com informações importantes do treinamento do Inter e a preparação para o clássico Grenal do próximo final de semana. O golaço de Alan Patrick na atividade que aconteceu com portões fechados no CT Parque Gigante. A bronca, mais uma vez, do Internacional com a arbitragem. O presidente e o vice de futebol se reuniram com a CBF, enviaram uma carta e estão contestando a arbitragem do clássico. A gente vai falar muito sobre isso. A festa que está sendo mantida em sigilo pela principal organizada do Internacional para o clássico da próxima semana. E a gente também traz detalhes já pensando em mercado de transferências. Tudo isso nesse conteúdo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. Aproveita o código DIAS, ganha 20% de free bet e sai brincando lá no site da KTO. Lembrando que o site é para maiores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Rapaziada, eu quero começar falando da atividade de treinamento que aconteceu hoje pela final da manhã e início da tarde no CT Parque Gigante. Nessa atividade, sem grandes atualizações, tá? Segue aquela expectativa para o clássico Grenal do próximo sábado no Beira-Rio em relação a 3 jogadores: Rogel e Borré, que se recuperam de lesões musculares na posterior da coxa direita. O Borré, inclusive, esteve mais uma vez no gramado do CT Parque Gigante, ainda não está liberado 100% pelo DM do Inter, mas aparece já no campo, faz algumas corridas, enfim, a tendência é que seja liberado até o final dessa semana e jogue o clássico. O Rogel, mais uma vez, trabalhou na academia. É dúvida para o clássico. A tendência é que, assim como o Borré, esteja recuperado. E o terceiro caso é o Fernando, que tem aparecido no campo para fazer algumas corridas. Hoje, nenhuma foto do treino apareceu o volante do Internacional, que se recupera de uma lesão na panturrilha. Olha, eu repito a informação. A expectativa do Inter é que os 3 jogadores estejam no clássico. O que eu ouvi sobre um deles, que talvez seja o que mais cause aí preocupação e ansiedade do torcedor, que é o Rafael Borré, que tá jogando muito antes da lesão, todo mundo sabe disso, fazendo gols sendo importantes. A informação que eu tenho é que ele joga, tá? Que tem tudo para que ele jogue, não tá numa situação preocupante, enfim, tá se recuperando bem. É um cara que tem um biotipo avançado nesse sentido para reabilitação e deve voltar para o clássico Grenal. Esses 3 jogadores e o Bruno Tabata, que mais uma vez treinou normalmente, tá recuperado de virose, vai pro jogo também. Chamou atenção nessa atividade de hoje, das poucas imagens divulgadas pelo Inter, até para fazer esse mistério pro clássico Grenal, esse golaço do Alan Patrick. Um golaço, cruzamento do Lucas Drummond, de bate-pronto. O Alan Patrick pegou em cheio na bola, na veia, como a gente fala, e botou essa bola no ângulo. O Alan Patrick, que é uma das grandes esperanças para o Internacional nessa reta final de temporada, para uma classificação para a próxima Libertadores da América e também pensando nesse Grenal do final de semana. E falando desse Grenal ainda, hoje o Internacional abriu o check-in para o seu torcedor adquirir ingressos para o clássico Grenal do próximo sábado, dia 19, às 4 horas da tarde no Beira-Rio. Check-in para aquele sócio torcedor que não compra o ingresso, que ele só faz, ele paga sua mensalidade, tem uma outra modalidade, tem o carteira vermelha, outras modalidades de associação no Inter, que tu só vai lá, entra no site, realiza o teu check-in e tu paga aquele valor que é mais salgadinho, mas é para tu garantir sempre o teu lugar no Beira-Rio em todos os jogos do ano, só mediante a check-in. Ainda durante essa semana vai abrir a venda para o sócio, para aquele sócio que paga a mensalidade e precisa comprar o ingresso lá no Mundo Colorado, no site do Internacional. E caso ainda tenha ingressos depois disso, o que não é a tendência, vai abrir venda para não sócios. 48 mil torcedores são esperados no Beira-Rio no próximo sábado à tarde para esse clássico Grenal, que vai ser o último do ano e que, caso intervença, olha, poucas vezes aconteceu isso na história do clássico Grenal. Um time ser 100% contra o seu rival em um ano. O Inter ganhou o Grenal da fase de classificação do Gauchão, 3-2 no Beira-Rio, e ganhou por 1-0 no Couto Pereira o jogo do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E dentro dessa festa que é esperada, eu falei desses números de check-ins, vendas de ingressos, enfim, o torcedor vai procurar e já tem muita procura para esse jogo e muita expectativa. A Guarda Popular, principal organizada do Internacional, está preparando uma grande festa já há algumas semanas.
Algumas semanas atrás eles já haviam feito algumas publicações falando sobre a festa pro Clássico Grenal. A expectativa é que seja a maior festa da Popular nesse ano em um jogo do Inter. Claro, se a gente vai comparar com o ano passado, o Inter chegou numa semifinal de Libertadores. Então é difícil competir. Esse ano o Inter teve um ano frustrante esportivamente. Tá melhorando agora no Campeonato Brasileiro. Então a grande expectativa fica para esse jogo também por parte da festa do torcedor do Inter. Eles estão preparando algumas surpresas, tá? Em relação a mosaico, tá? Provavelmente vai ter um mosaico que está sendo mantido em sigilo pela torcida. E aí tudo aquilo que a gente conhece. Vai ter foguetório, vai ter fumaça, enfim, papel picado, tudo mais. Tudo isso vai acontecer, mas é garantido nos bastidores, tá? Para algumas pessoas até que eu conversei, que eles estão preparando uma grande festa mesmo, tá? Inclusive eles colocaram lá um Pix nas redes sociais, no @Guarda Popular no Instagram, para o torcedor que quer contribuir. Não precisa ser um dinheiro enorme, mas, contribuir com 5, 10, 15, 20 pila para ajudar nessa festa que eles estão preparando, que promete bastante para esse clássico Grenal. Falando nesse clássico, obviamente, também tem o ponto da reclamação e da polêmica. O Internacional está indignado com a escolha do Bruno Arleu de Araújo, árbitro carioca de 41 anos, que vai apitar o seu primeiro Grenal para comandar o clássico maior do Brasil, um dos maiores da América e um dos maiores do mundo, no próximo sábado. Inclusive, eu trouxe uma informação, isso na sexta-feira, quando teve a decisão de que seria o Bruno Arleu de Araújo. Eu trouxe aqui no canal à noite justamente informações sobre isso e a reclamação do Inter no bastidor. Porque foi o árbitro do jogo contra o Cruzeiro recentemente, que ele expulsou o Rogel, o presidente e o vice de futebol José Olavo Bisol foram citados na súmula, ele conduziu muito mal a partida, deu 7 cartões, sendo que o Inter fez 13 faltas no jogo. Foi um arremedo de arbitragem do Bruno Arleu naquele jogo. Acontece que o vice de futebol colorado, José Olavo Bisol, deu uma entrevista na Rádio Gaúcha na última sexta-feira à noite e explicou algumas questões importantes desse descontentamento do Inter. Aconteceu uma reunião extraordinária, virtual, entre Wilson Cenemi, que é o chefe de arbitragem da CBF, que é presidente da comissão de arbitragem da CBF, junto do presidente Alessandro Barcelos e do vice de futebol José Olavo Bisol, em que eles colocaram para o Wilson Cenemi essa insatisfação. Inclusive o Bisol falou na Gaúcha. Explicamos a nossa avaliação. Houve uma desconsideração mantendo o que está posto. A minha postura não é de condicionamento. Fizemos de forma silenciosa para reparar algo que poderia gerar um grande problema diante de algo que imaginamos que o debate tem que ser o futebol. Queremos ganhar o jogo e não falar sobre arbitragem. Depois ele disse: um descaso com a reunião. Faremos reclamações formais para mostrar a nossa indignação. E ele ainda disse, tá, que a reclamação é pelo jogo contra o Cruzeiro do Bruno Arleu, o pênalti marcado contra o Vitória no primeiro turno, que eu até, na minha opinião, foi pênalti, tá, mas o Inter reclamou igual, e aquele lance, vocês vão lembrar da expulsão do Alan Patrick, o gol anulado contra o América Mineiro nas oitavas de final da Copa do Brasil do ano passado, que o Inter acabou eliminado, e no jogo de ida o Inter levou 2-0. Lembra que tem um lance do Alan Patrick, que daí talvez tenha um cotovelaço, só que o árbitro manda seguir o lance e ele se desenrola, 2 minutos depois saiu o gol do Inter, e mesmo assim ele pegou e foi lá e anulou o gol do Inter e ainda expulsou o Alan Patrick. Mais um lance que o Inter tá na bronca até hoje com o Bruno Arleu de Araújo. Para fechar, gente, eu trouxe um vídeo bem importante à tarde sobre o interesse do Internacional no Juan Jesus em repatriar o zagueiro de 33 anos que deve deixar o futebol italiano ao final da temporada, deve deixar a Napoli. Dentro disso, tá? A gente sabe que a prioridade do Inter é a busca por um zagueiro. Eu recomendo que depois que terminar esse conteúdo vocês assistam o último vídeo aqui no canal. Mas eu quero falar do Zé Marcos também, zagueiro que está em fim de contrato com o Juventude e que também interessa o Internacional, tá? Não foi feito nenhum movimento para essa contratação. O que eu sei é que sim, é um zagueiro bem avaliado, principalmente pelo Roger, atual técnico do Inter, ter trabalhado com ele no Juventude, e que sim foi um nome indicado na lista de possibilidades do Inter para a próxima temporada. Mas até o momento, o Inter não fez um movimento para contratar o Zé Marcos, e isso foi garantido também nos bastidores, tá certo? Mas é um nome na pauta, assim como o Juan Jesus. Terminou esse vídeo agora? Assiste o último aqui do canal, tá certo? Deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.